E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos indo aí para a nossa 10ª aula do programa Aprenda a Desenhar, beleza? Bom, você que é novo aí no programa e está entrando essa semana, se cadastrou, você vai receber no teu e-mail a aula 1 como bônus, tá? Para a galera que é mais antiga, que quiser de novo assistir a aula 1, é só correr lá no e-mail que eu mandei para vocês, vocês vão ter acesso também. Ela está liberada. Apenas a aula 1, galera, tá bom? Isso é um bônus que eu estou oferecendo para a galera que está entrando nessa semana. Porque vocês que já estão aí sabem que a aula 1 é a aula mais importante que a gente tem, porque a gente fala de fundamentos de desenho nela. Não só fundamentos de desenho, mas fundamentos de observação para desenhar. Tá legal? Bom, enfim, vocês já entenderam meus recadinhos básicos aí, tá certo? Quem está observando os e-mails está vendo que eu intensifiquei um pouco mais aí os envios de e-mail nessas últimas semanas. Nós estamos aí enviando e-mail praticamente todo dia para lembrar a galera que vocês têm que fazer a tarefa, que vocês têm que assistir às aulas. É fundamental que vocês façam isso, tá? Um outro detalhe que eu vou pedir para vocês é nas nas quintas-feiras está tendo live no Facebook, no grupo do Facebook. Vou pedir aí, galera, vamos colar com a gente lá, tá certo? Tem muita coisa bacana, tá certo? Tem muito conteúdo que eu trago em reforço ao que está rolando na aula da semana, tá certo? Acho que é fundamental vocês verem essa live, tá legal? Para que vocês possam estar sempre acompanhando, tá certo? Para quem está acompanhando as lives, sabe que estão vindo novidades aí, novidades muito boas, tá certo? Então fiquem de olho, fiquem atentos por conta dessas próximas semanas aí, que realmente vão estar rolando grandes novidades aí com a gente, tá legal? Bom, aqui agora falando da aula de hoje, tá? A aula de hoje é uma aula que muita gente pede, é uma aula que muita gente já falou, cara, tem que trazer essa aula aí, não sei o quê. Enfim, eu trouxe. Tá? Que aula que é essa, pessoal? Deixa eu ligar aqui meu monitor. Só um minutinho que meu tablet vive desligando. Quem sabe, quem tá comigo aí sabe. Agora foi. Bom, galera, o que que acontece? Qual que é a aula que muita gente pede para mim? O pessoal sempre pede gestual. Olha aí, gestual é o conteúdo de hoje, beleza? O conteúdo dessa aula. Nós vamos falar de como fazer gestual. E é um conteúdo aí que eu considero ele um conteúdo avançado. Ou seja, não é que é avançado, é um conteúdo, como eu vou falar? Ai, ai. É um conteúdo para quem já quer ter uma bicicleta profissional. Ponto. É isso. Quem já sabe da história da bicicleta aí, ó, escreve aqui nos comentários aqui do YouTube aí, já estou por dentro da história da bicicleta. Por quê? Para você saber desenhar, você tem que ter uma bicicleta completa. Ou seja, a minha metáfora é, se você não sabe desenhar, a tua bicicleta está faltando uma roda. Ponto. Tá? E ou seja, o conhecimento que eu vou passar hoje para vocês aqui é um conhecimento avançado. Por quê? Porque é um conhecimento para um profissional de desenho, é um conhecimento para um super desenhista. Tá legal? Ou seja, se você só quer desenhar, se você só quer fazer o seu personagem preferido, você não quer se incomodar com outra coisa, seu objetivo é simples. É simples, é simples. Quando eu digo simples, o que é simples no desenho, galera? Simples é você olhar alguma coisa e representar ela do jeito que você está vendo. Simples é você olhar uma coisa e tomar liberdades criativas e mudar alguma coisa e criar algo novo a partir daquilo que você está olhando. Você precisa saber gestual, galera? Não precisa, tá certo? Precisa saber anatomia? Não precisa. Precisa saber perspectiva? Também não precisa. Só precisa olhar e fazer o que você está vendo. Ou tomar liberdades em cima do que você está vendo e mudar alguma coisa de outra e dar o seu toquezinho profissional, o seu toque de artista no que você está vendo. Ou seja, reinventar a partir apenas da observação. Isso é desenhar. Isso é ter uma bicicleta básica para você andar de desenho. Pra você andar aí, para você se divertir fazendo seus desenhos, é básico, tá legal? No entanto, muita gente pede conteúdo desse jeito. Por quê? Porque tá aí na internet jogado a mundos e fundos aí, todo mundo fala a respeito, né? De gestual, né? E gestual, esse pessoal sempre pede gestual. Será que existe a melhor aula do mundo sobre gestual? Eu espero que sim. Eu espero que seja essa aula que eu vou trazer para você aqui, ó. Essa aula eu prometo para você que vocês vão ter uma experiência aprendendo gestual que vocês nunca viram na internet. Olha que doideira, hein? Será? Tá certo. Eu sempre olho, galera, quando eu coloco na pauta o conteúdo,
Eu sempre olho o que já tem por aí para me tentar trazer algo novo para vocês, porque senão eu fico redundante em ficar falando as mesmas coisas. Então, se você já acompanha meu conteúdo aí desde o começo, eu nem preciso falar que você já sabe disso, tá certo? Então, galera, vamos nessa. Olha, primeira questão. Para você desenhar uma figura humana, no caso assim, para você, nesse caso aqui nós estamos falando de um estudo, tá, pessoal? Quando eu falo de gestual, é como se eu estivesse estudando para desenho esquemático, tá? Então, é um estudo de observação para criar um desenho esquemático. Ou seja, é um estudo de observação para eu criar as minhas próprias poses dos meus personagens. Isso tudo nasce na observação, é o ponto base, tá legal? É onde você pega os conhecimentos da sua bicicleta básica e transforma ele em conhecimento da sua bicicleta profissional, é trocar as peças aí. Aí o que acontece, galera? O gestual, então, é um estudo para você criar as poses do seu personagem, de cabeça, se você quiser. Pode criar ela se você quiser. Se você quiser, você só observa também e reproduz aquela cena que você está vendo e aplica ela de outra forma. Enfim, gestual é um estudo de observação, tá legal? E nesse estudo de observação da figura humana, você precisa saber algumas coisas. Você precisa saber proporção, você tem que dominar a proporção. Não venha fazer essa aula se você não domina proporções. Proporções é o quê? É olhar uma coisa e saber fazer nas medidas certas, ou saber que o corpo humano mede 7 cabeças, saber que a proporção do braço é de 3 cabeças e meia, contando com a mão. Se você não souber disso, cara, tá entrando aqui numa aula casca grossa para você, entendeu? Você só vai ouvir e vai sair por aqui e você vai ficar tonto com o que aconteceu, porque você não vai entender nada. Eu vou tentar ser o mais didático possível para você que está aí começando do zero, que ainda está montando a tua bicicletinha para andar de desenho, tá certo? Para andar no desenho, né? Para você que ainda está começando, eu vou tentar ser o mais didático possível, tá certo? Muito bem. Então, uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim: o que eu preciso para fazer desenho de figura humana? O que eu preciso fazer para que eu possa fazer meus desenhos de gestual, criar minhas próprias poses dos meus personagens, etc. O que você precisa saber? Você precisa dominar a proporção. Não adianta, você tem que saber. Quando eu falo saber, é dominar. Tem que dominar a proporção. Beleza? Ponto número 2. Você tem que dominar a forma. O que é dominar a forma, galera? É ter a capacidade, a habilidade de desenhar um quadrado, quadrado, um círculo, círculo. Não uma bola torta. Entendeu? Ou seja, tem que ter habilidade. E habilidade não é praticando 50 bolas, 500 bolinhas, que você vai achar que você vai fazer um círculo feito igual um compasso. Não, não vai. Você tem que saber proporção para conseguir dominar as formas também. Então, uma coisa está ligada à outra. O terceiro conhecimento dessa nossa estrutura é o movimento, para que você possa, lembrando, dominar o desenho de figura humana e saber criar seus personagens em qualquer pose, você tem que entender o movimento. E entender movimento, nós estamos falando aí que dentro disso está o gestual, tá certo? É dentro disso que está o gestual, tá legal? Muito bem. E dentro do estudo de movimento existem vários tópicos que você pode estudar, como por exemplo, tudo partindo do princípio da observação, você vai partir ao princípio de observar o mundo e as pessoas, posições comuns do dia a dia. Se você não tiver a capacidade de entender posições comuns do dia a dia, uma pessoa sentada, quais são as medidas, uma pessoa em pé, uma pessoa com a mão na cintura, uma pessoa andando, uma pessoa correndo, uma pessoa deitada, enfim. Se você não conseguir controlar e entender a observação partindo desse princípio básico, que são as formas que você observa no dia a dia, posições comuns. A pose, no sentido geral, completo da palavra e do desenho, a pose, né? A pose é o resultado final de todo esse estudo. Você tem uma pose, tá legal? E para você chegar nessa pose, existem algumas questões aí que nós vamos ver que engloba esse conceito que a galera tanto fala, que é o desenho gestual. Desenho gestual, o pessoal fala muito, ele está muito ligado a duas coisas, na minha opinião. Uma delas é a composição, melhor, desculpa, uma delas é o ritmo e outra é a linha de ação. Tá certo? A linha de ação, vocês sabem qual que é, a linha do movimento. A linha que determina, por exemplo, que um cara vai dar um soco no outro, né? Então, como o braço vai girar e vai dar um... Né? Eu sempre falo de briga aqui, de soco, né?
Enfim, a linha de ação, a linha do movimento, tá certo? É a linha que define uma pose de um personagem, tá legal? Vou fazer algo meio lógico aqui, eu estou riscando aleatório. Então nós temos aí, para começarmos a entender gestual, vamos colocar aqui, ó, gestual, tá? Nós temos aí a linha de ação, é um estudo, tá? A linha de ação é um tipo de estudo, e esse estudo ele começa na compreensão do que é ritmo. Ritmo, o ritmo gera ação, vamos dizer dessa forma. Só que antes de você chegar no ritmo, ritmo é o terceiro elemento do movimento, tá legal? Dentro desse conceito de gestual, eu nem chamo assim, mas eu falo estudo de movimento, tá? Mas dentro desse conceito de estudar o movimento, o ritmo, que é a mesma coisa que é o que leva a linha de ação, no caso, exigem mais dois pontos de estudo importantes, que no caso é o equilíbrio, e a composição. Então, para que você chegue no ritmo, que é o terceiro elemento, para se conseguir entender o gestual e fazer um estudo gestual, você passa também pela composição, pela composição. Cada composição acho que seria o número 2 aqui da nossa questão. É equilíbrio, composição e ritmo. Eu sempre falo isso. Então, você tem que, para entender o movimento, você precisa compreender o equilíbrio, a composição e o ritmo. Tá certo? Vamos falar um pouquinho desses elementos aí, tá? Deixa eu só criar uma camada nova aqui. Tudo bem? Ah, tá, background. Ó, para quem tá vendo aí eu desenhar no Photoshop, galera, eu trouxe aqui no Photoshop porque eu consigo riscar melhor e vocês conseguem ler os meus garranchos, tá? Não vai ter problema de ninguém não entender aqui, ó, que aqui é composição. Olha, complexo, né? A minha letra é horrorosa, tá, pessoal? Me perdoe. Mas a verdade é essa, certo? Minha letra não é bonita, não. O que acontece, galera? Vou apagar essa linha aqui. O que acontece, pessoal? Nós temos então aqui dentro desse estudo o equilíbrio, a composição e o ritmo. Tá? Para que vocês entendam essa questão de equilíbrio, composição e ritmo, espera que meu teclado está caindo aqui. Vamos nessa. Deixa eu só observar aqui algumas questões importantes. O que é, no caso, pessoal, um exemplo de equilíbrio? Vamos pensar, pessoal, numa pose, tá? De uma mulher sentada. Equilíbrio é quando existe uma linha aqui, ó. Quem está no curso do zero ao super desenhista, quando a gente fala de composição, a gente fala de equilíbrio natural, tá? Eu acho até na aula de Fundamentos 1 eu falo um pouco sobre isso. Equilíbrio natural é um conhecimento da composição. Tá no estudo de composição também. Então, equilíbrio está em composição. Olha que coisa doida, né? Mas aqui a composição que eu vou falar é outro tipo de composição, tá, pessoal? Então vamos chegar lá. Então, equilíbrio é esse aqui. Esse aqui é equilíbrio natural. Para quem não sabe, equilíbrio, ponto, natural. O que é equilíbrio natural, galera? Equilíbrio natural é uma coisa que está em pé. Ou seja, se ela estiver torta, ela está caindo. Ela está em movimento. Já começa por aí o conceito de ritmo, né? Mas tudo bem. O que vocês têm que entender aqui agora é que, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, é que isso aqui é a base do equilíbrio, beleza? Ou seja, se você vai, por exemplo, ter uma figura humana aí, pensar aqui rapidinho, sei lá, uma pessoa com as mãos na cabeça aqui, o rosto, um exemplo. Estou só flertando aqui, galera, tá? Vamos dizer aqui o tórax, né? A axila, o peito aqui e tal, sei lá. Vai dar proporção, muito bem. Tá? Vai passar da minha linha aqui, tá, pessoal? Não queria fazer isso não. Agora vai embora. Deixa eu desenhar menor, pessoal. Quero que ele acabe. Pensar de baixo para cima, que daí eu não tenho esse problema aí. Queria pegar aqui no cotovelo, né? Estou pensando numa pessoa sentada, pessoal. Então pensa aqui, ó. Pessoa sentada no chão. Então nós temos aqui a perna dela dobrada para trás, aqui é a coxa. Então nós temos aqui, por exemplo, tórax. Então, coxa, o tórax, vem o peitoral, vem aqui, no caso, peito e tal. Nós temos a axila, e ela faz um movimento com a mão para trás aqui, na cabeça. Eu queria fazer antes. Legal.
estou fazendo aqui uma ideia de uma pessoa sentada com as pernas estabelecidas. Deram para entender, galera? Essa pessoa aqui, ela está sentada, ela está equilibrada. O pezinho dela aparece aqui atrás, tal. Eu tenho aqui uma pessoa equilibradamente. A outra mão dela está aqui atrás, está atrás do braço aqui. Eu tenho aqui então, galera, uma pessoa sentada. Deixa eu só, estou com o comando do teclado aqui embaixo. Um exemplo, tá, pessoal? Isso aí. Nós temos uma pessoa equilibrada, ela não está torta. Se essa pessoa ela estivesse, por exemplo, pessoal, um exemplo de falta de equilíbrio aqui, deixa eu mudar a cor do pincel, seria basicamente isso aqui, ó. Vou colocar vermelho para vocês entenderem que não pode. Proibido. Uma pessoa com falta de equilíbrio, o tórax dela estaria indo aqui para trás. Entendeu? Ela estaria, sei lá, com os braços aqui. O que não tem problema, mas ela ia cair para trás. Esse é o detalhe, tá? O axila, que é o meio do corpo, é o tórax lateral, aqui a cabeça dela e aqui a mão dela estaria aqui. Essa pessoa, quanto mais eu deitar ela aqui para trás, ela estaria o quê? Caindo, pessoal, ó. Aqui seria uma super falta de equilíbrio. Eu não sei se a pessoa consegue se manter com a posição de perna desse jeito e o corpo totalmente para trás, igual esse aqui. Tenho quase certeza que não, tá? Vocês podem fazer um teste aí na casa de vocês, sentar no chão aí e tentar fazer essa pose aqui sem cair. Tá legal? Mas é um exemplo do movimento, no caso, que é um para trás, a cabeça entre as mãos, tórax, enfim. E aqui seria o corpo. O corpo estaria deitado quase, quase caindo. Será que você consegue, galera, se manter nessa posição? Essa é a minha pergunta. Vocês não conseguem. Por quê? Porque esse corpo está caindo para trás. Ele está sem equilíbrio natural. O equilíbrio natural que deixa as coisas em pé. Tá legal? Uma coisa meio doida isso, mas... Quer ver uma outra situação rapidão aqui? Tá? Tô só sujando os papéis aqui, mas enfim. Vamos apagar essa linha aqui, ó. Esse é o princípio básico que vocês têm que entender, é um conceito de observação que as coisas estão em pé, tá legal? É conceito simples, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, nem deveria ter apagado essa mulher, olha aí. Peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu até apagar essas linhas erradas aí. Acabou. Dava para apagar tudo, não deu. Apagar na borracha. Olha só, eu tenho aqui a mulher sentada. Ótimo, sem problema. Vou criar outra. Muito bem. Agora eu continuo com o pincel vermelho, né? Vou trocar por preto aqui. Olha só, galera. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu vou fazer uma pessoa, sei lá, com quadril para cá. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um boneco de palitinho, tá, pessoal? Prestem atenção. Tem um boneco de palitinho aqui, agindo nesse momento. Aqueles palitinhos, tá, galera? Que isso aqui a gente aprende anatomia, tá, pessoal? Estude anatomia, a gente aprende que você precisa usar o boneco de palitinho sem ter vergonha. Porque não tem problema você usar o boneco de palitinho, tá? Exemplo aqui, a mão dele tá para lá. Um exemplo, a cabeça dele tá aqui de ladinho, perfil, não sei, por exemplo. Muito bem. O braço está para trás. Curvado. Aqui, outra mão tá aqui. Temos o pezinho. Bem. Galera, vocês estão vendo isso aqui? Esse cara ele está em equilíbrio, ele não está caindo, ele não está torto. Eu estou usando o palitinho aqui, fica mais rápido de apresentar essa posição. É claro, depois você vem colocando a massa, né? Colocando a massa do corpo aí para entender como é que está a posição dele, né? Então você começa a entender, galera, que esse cara, ele não está caindo, ele está em pé. Qual o eixo dele? Ele tem um eixo aqui no meio que equilibra todo o corpo dele, tá? Se ele estivesse, por exemplo, com o tórax aqui para trás, partindo aqui, ó, ele estaria o quê, galera? Ele estaria caindo, olha só. Ele estaria caindo para trás, ele vai cair para trás, ele não tem equilíbrio. É isso que vocês têm que entender, galera. Então, quando vocês vão desenhar um objeto, vocês têm que entender que ele precisa estar em equilíbrio com ele mesmo. Senão ele vai cair. A não ser que, claro, o propósito seja que ele caia. Aí você está entendendo a linha da ação, né? Começa a entender um pouco mais do ritmo. Tá certo? E o terceiro passo, ou melhor, o segundo passo aqui, vocês entenderam aqui o que é equilíbrio, que eu achei bem tranquilo, vocês têm que partir para o segundo ponto. O segundo ponto é composição. Qual é a composição desse desenho, galera?
O que é composição, nesse caso? Aqui eu estou aplicando a composição, pessoal, para vocês entenderem que se eu criar uma forma geométrica aqui, ó, perfeita, um retângulo, ó, todos os lados iguais, essa pessoa ela está dentro dessa forma. Ou seja, a composição aqui está ligada à forma que ela representa. Nesse caso, eu consigo visualizar uma forma muito nítida, que é um quadrado. Está dentro do quadrado. Olha só essa mulher aqui. Essa mulher aqui, ela está dentro do quê, galera? Ela está dentro de um triângulo. Ó, muito claro aqui, ó, uma peça. Se eu dividir ela meio a meio, ó, ela está dentro de um triângulo. Significa que a minha forma, ela possui uma composição. Nesse caso aqui, um triângulo. Nesse caso aqui, um retângulo. Eu posso, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui. Uma pessoa... Vamos pensar. Sei lá, uma pessoa com a mão, com a cabeça aqui, de repente, tronco, mãos abertas para cada lado, como se fosse Cristo aqui pendurado. Vamos desenhar o Cristo na cruz aqui, ó. Entendeu? Perninha cruzada, ali sobrepostos. O cara está crucificado aqui, ó. Vocês percebem que forma vocês estão percebendo aqui, galera? Um triângulo invertido com esse aqui, ó. Se eu desenhar uma forma simétrica, perfeita, um lado igual ao outro, eu tenho aqui uma forma, uma composição. Essas composições aqui, por exemplo, elas possuem equilíbrio também. Elas são formas equilibradas e que possuem um significado de composição. Elas se assemelham a alguma forma que vocês estão observando. Isso ajuda vocês a terem uma ideia de enquadramento e também faz relação com a composição. Então aqui nós estamos falando de forma, é claro, que a formas básicas, tá? Que o nosso corpo ele se ajusta em formas básicas. E isso ajuda vocês a entenderem o espaço que teu corpo ocupa. Para que ele, por exemplo, não tenha nessa composição aqui situações que podem ser estranhas, digamos, né? Fora desse arranjo aqui, né? Enfim, vocês precisam entender então que a composição ela está para o desenho nesse caso para nos passar ideias, para nos passar mensagens também e arranjos que esse desenho possui na hora que eu vou criar meu movimento, na hora que eu vou dar movimento ao meu personagem. Tá legal? Vamos nessa. O que eu posso falar aqui mais também? Falando aqui de composição, né? Olha, composição eu já terminei, né? Vamos falar de ritmo. O tal do ritmo. O que é ritmo, galera? O ritmo agora, eu falei que ritmo é a base da linha de ação. O ritmo é a base para a linha de ação. Então, quando você pensa num objeto, por exemplo, numa pose, em alguma coisa, você está literalmente, galera, pensando no ritmo que seu desenho possui. Um exemplo, tem aquelas linhas que vocês percebem, digamos, no estudo de desenho, ó, por exemplo, essas linhas aqui, ó. Aqui nós podemos pensar que aqui está os braços, esse braço aqui ele está cruzado, esse corpo está curvado, esse cara pode ter uma perna aqui, ó. Um exemplo, a outra perna pode estar para cá. Ou seja, isso aqui que eu estou fazendo, galera, eu estou criando ritmo. Posso até estar um pouco mais curvado aqui, ó. Braço. Pensando no braço, né? Tá vendo? Estou dando um ritmo ao meu desenho. O que eu estou fazendo aqui? Na hora que eu for desenhar o meu boneco, eu sei que ele tem que seguir alguns movimentos aí, ó. Olha só, meu boneco, ele tem ação, galera. Olha só que interessante. Ele ganhou ação. Posso fazer o dedinho dele aqui apontando, né? A mãozinha dele apontando para frente. No caso aqui, eu quebrei o ritmo. Ó. Pô, quebrei o braço, inclusive. Não foi só o ritmo, não. Tem que querer. Empolguei aqui. Vou apagar essa linha de baixo que ela está rodando. Agora sim, olha só. Tem uma linha definida. O cara está com os ombros aqui, o cotovelo, o braço e a mão dele está apontando para frente. Um exemplo, né? O cara está com a mão fechadinha e a cara dele aqui está, sei lá, meio de lado, assim, meio perfil. Um exemplo, né? Esse cara aqui está com a outra mão, o cara está, ó, né, com a mãozinha. Um exemplo, né? Muito interessante aqui. Olha só, galera, isso aqui que eu fiz antes, vocês viram? Até vou repetir, as linhas de novo. Vou mudar de cor aqui para refazer elas. Vou colocar verde para vocês entenderem que aqui é o ritmo. Ó. Essa linha que marca esse movimento. Essa linha que marca esse movimento aqui, ó. E a linha que marca esses movimentos da outra perna. Ou quem sabe até essa linha aqui, ó. São linhas que definem o que nós chamamos no desenho de ritmo.
E essas linhas de ritmo é o começo do nosso gestual, galera. É o começo do nosso desenho. Quando vocês pensam em fazer uma pose, etc., você está começando por essas linhas aqui, ó. Por exemplo, ó, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Pensando aqui no corpo de novo. Tudo isso aqui é ligado à ideia do corpo, tá, galera? Ó, tô bem. Será que tô reto aqui, galera? Vamos nessa. E essa aqui. Muito bem. Vamos. Olha que coisa maluca. Será que aqui saiu uma anatomia, galera? Olha que coisa doida que eu estou imaginando aqui. O que eu estou imaginando, pessoal? Deixa eu mudar de cor para vocês entenderem. Vou fazer de azul agora. Estou imaginando uma cabeça aqui, um tronco. Olha o meu esqueleto. O braço dele vai estar para cima. O braço dele vai estar para trás. Entendeu? O corpo dele está nesse ritmo aqui, ó. Quadril, né? A perna dele, ó. Olha só, a perna dele está aqui, galera, ó. Eles estão para cá. E essa perna está, deixa eu pensar, vou fazer diferente. Essa perna aqui está para cá. E essa perna, galera, deixa eu pensar, está levantada, ó. Levantada aqui, ó. Muito bem, ficou bem mais legal. Entenderam, galerinha? Olha só, pensei aqui no ritmo pro meu personagem, ele está desse jeito. Olha que interessante. Linhas. Tá aqui o nosso bonequinho articulado, galera. Ou seja, vocês já entenderam que após eu criar o meu ritmo, o ritmo é o movimento. Eu dou ritmo ao meu desenho, eu imagino essa linha de ação, para daí eu partir para o nosso bonequinho aqui, ó. Eu tenho aqui umas imagens que eu peguei que mostram muito legal isso aqui, deixa eu ver. Olha só. Essas linhas aqui, galera, são exemplos de linhas que mostram a ideia do ritmo. Percebe como as linhas são bem soltas, galera? Olha como elas têm movimento, elas têm ação, elas têm graça, né? Olha, tudo falando de bailarina, né? Esse daqui, galera, é o princípio da observação do ritmo. Então, como é que vocês vão conhecer isso, galera? Vocês têm que observar o mundo real para que vocês entendam onde está o ritmo dele. E quando vocês compreendem aquele movimento, vocês começam a incorporar aquele movimento, vocês vão depois ter a capacidade de usar essas linhas, que são daí um desenho esquemático, para você representar esses movimentos de alguma forma. Olha aí, tá? Então, vamos nessa. O que nós podemos ver aqui, ó? Olha só alguns exemplos evoluídos aqui do ritmo, né? Eu tenho aqui umas imagens que eu peguei, são imagens, como eu falei esses dias, eu vou tomar a liberdade aqui de pegar algumas imagens que eu gosto, porque eu jogo capoeira, galera, quem não sabe aí, fica sabendo. Eu faço capoeira. E na capoeira, eu adoro ali então as poses de capoeira aqui, eu vou até trazer uma foto aqui, ó. Maria, essa foto é super pequena. Vou pegar a imagem da internet, ó. Olha que legal da capoeira é as posições. Não tem as coisas mais legais de você estudar vendo os movimentos na capoeira é essa ideia de você entender a posição. Então, quando você olha para uma imagem igual essa que eu coloquei aqui, que agora eu deixei ela meio fraquinha, vou colocar um pouco mais de cor. O que acontece, galera? Vocês precisam começar a entender o ritmo desse movimento. Que movimento mais louco é esse que esse cara está fazendo, né? Qual é o ritmo desse movimento, galera? Vamos tentar entender, ó. O cara tem... Qual que é o ritmo aqui? Vamos nessa. Deixa eu pegar aqui o pincel. Ó, o cara tem aqui um movimento para frente da perna, ok? Entenderam aí? O outro movimento ele está, o outro movimento do corpo inteiro, ele está aqui, ó. Tá legal? E ele tem uma perna para trás, ele tem o pezinho dele aqui, ó. Nós podemos até representar o pé dele também. E aqui nós temos o tórax. Olha só que interessante. O tórax dele está quase igual um arco. Ó. Poderia até fazer isso aqui, ó. Entenderam? E a cabeça dele está aqui, apontando para frente. Olha que interessante. Eu acho legal de estudar na capoeira justamente esse conceito, porque você começa a perceber aonde que as coisas estão e como elas fazem sentido, né? É bem bacana, porque o movimento da capoeira é um movimento complexo do corpo humano. Olha essa moça aqui. Qual que é o ritmo dessa moça? Qual que é o objetivo desse movimento? Para quem joga capoeira,
sabe que ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo esse movimento. Essa daqui, galera, que eu estou desenhando é a linha de ação dele, ó. Ele está vindo para cá, ó. Esse é o ciclo. O movimento ele começa aqui atrás, ele vai subir e vai chegar nessa pose. Nós temos aqui uma pose, entenderam? E o dela? Ela também está vindo no ritmo. O ritmo dela é aqui, ó, para vocês entenderem esse movimento de capoeira. Ele faz aqui, ó. Ele faz esse movimento circular. Esse é o movimento dela. Vou trocar de cor aqui do pincel para não ferrar a vida de vocês. Mas, ó, quando você entende o movimento, aí você começa, então, a tentar colocar aqui as questões. Ó, qual que é o ritmo desse negócio? Porque nós vimos a linha de ação. E o ritmo? O ritmo está aqui, ó. Ó. O dela é um ritmo assim, ó. Que eu até poderia colocar desse jeito. A perninha dela está vindo para trás. A cabeça está aqui. Daí nós temos o braço. O outro braço está ali atrás, ó. Então nós temos aqui uma perna. Nós temos aqui um gancho. Gancho com a perna. Tá certo? Então, galera, olha que coisa mais interessante. Nós temos aqui, então, as linhas de ação desses dois movimentos, do cara e da mulher. Certo? Ó, nós temos aqui o movimento dela, o pezinho para trás. Nós temos aqui o movimento dele, esse arco no vermelho. Beleza? As linhas de movimento, eu vou tirar elas. Linhas de ação não é o nosso caso aqui agora. É legal que vocês automaticamente, não tem como não falar dela. Como eu disse, o ritmo, a linha de ação é uma consequência do ritmo, tá? É uma coisa bem bacana de você ver por esse ângulo de vista, porque você começa então a perceber que o pezinho dele, né? Que no caso aqui, a linha de ação é uma consequência do ritmo, tá certo? Então vocês viram aqui como é que eu usei para criar esse movimento. Uma vez que eu entendo esse movimento, eu falo, esse cara vai plantar uma bananeira, entendeu? Esse cara vai vir aqui, ele vai plantar uma bananeira. Quando ele plantar uma bananeira, ele vai estar com as mãos aqui, entendeu? E o corpo dele vai estar indo para trás, porque ele precisa ter equilíbrio. Lembra o equilíbrio? Esse corpo aqui tem equilíbrio, galera. Como é que ele tem equilíbrio se o corpo dele está todo para trás? Tá legal? Então, essa perna aqui vai para cá e ele tem que ter uma outra perna aqui para equilibrar. Ó. Ou seja, esse aqui é o centro de equilíbrio desse cara. Lembra lá do equilíbrio natural? Olha só que interessante. Então, tem um cara aqui com uma mão aqui, a outra mão ali, com a cabeça nesse lugar. E ele está com as pernas aqui. Isso aqui é a perna de trás, aqui é o quadril. Ele está com a perna para cá e uma outra perna para trás. Eu começo então, galera, a entender esse movimento. Eu já olhei ele uma vez, eu observei ele uma vez. Tá? Eu posso, inclusive, simular ele antes. Eu posso simular ele antes, eu posso pensar nele antes. Quer ver, galera? Vamos tentar pensar nele antes. Uma evolução desse movimento. A galera que mexe com animação aí, cara, basicamente vai curtir isso aqui. É isso aqui, cara, olha só. Esse aqui é o começo desse movimento. Ele está com as pernas no chão ali, galera, ó. Está com as pernas no chão e ele está vindo com as mãos aqui, ó. E simplesmente ele vai jogar essa perna para cima. Essa perna ele vai seguir uma linha chamada linha de ação. A linha de ação dessa perna, tá? Qual que é a linha de ação dessa perna? Ela simplesmente vai vir aqui, galera, subindo, ó. Subir, o quadril vai subir, tudo vai subindo, tudo vai movendo, tudo vai se mexendo para frente. Enquanto a outra perna ela fica solta aqui, ó. Ou seja, você vai criando uma sequência de animação, galera. Quem mexe com animação frame a frame, quadro a quadro, essa aqui basicamente é a base disso, tá? Para vocês entenderem como é que esse movimento nasce. E você começa então a perceber, galera, que esse movimento ele vai chegar no estado aqui de equilíbrio aqui, ó. Ou seja, vai chegar um momento que esse quadril vai estar alto, tá certo? Esse quadril vai estar alto, a perna dele vai estar quase aqui já, sacou? E essas pernas vão estar basicamente aqui, ó. Quem entende de movimento aí, movimento de ação, nós estamos vendo ó, uma evolução. Começou aqui, plantado bananeira, ele deu uma levantada nas pernas e impulsionou o quadril para cima. O quadril vai parar reto e a perna vai vir para cá. E essa outra perna vai ficar com um ponto de equilíbrio. Tá certo, galera? Isso aqui é a natureza desse movimento desse cara. Você começa a entender algumas questões. E dependendo como você quer representar esse personagem, você vai colocar ele na posição conforme você deseja. Isso é muito legal. Só que tudo isso nasceu aonde, galera? Nasceu do ritmo, nasceu do esqueleto, nasceu da linha de ação. Para depois você parte para a massa, para o volume, para a forma e para as proporções corretas também. Tá legal?
Tem uma outra posição que eu peguei aqui, galera. Deixa eu pegar ela. Adoro essa posição, muito bonita. Deixa eu copiar ela aqui, ó. Vai ficar pequenininha aqui também. Deixa eu ver. Ctrl V. Acho maravilhosa essa posição aqui, ó. Muito bonita. O cara vai dar uma rasteira, né? A tão famosa rasteira. Rasteira. A rasteira. Eu ia falar que é uma rasteira baiana, mas quem joga capoeira sabe que a rasteira baiana é de costas. Mas aqui é uma rasteira, galera. Olha só. O que que esse cara tá fazendo? Qual que é o movimento dele? Entendeu? Para quem estuda movimento e anima personagem, precisa saber de onde está vindo essas coisas, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos começar primeiro pelo ritmo. Qual que é o ritmo aqui? Eu quero pensar nesse personagem com ritmo. Então, ele tá o quê, ó? Ele... Vou até trocar a cor do pincel e deixar vermelho, que acho que aparece mais. Ó, primeira questão, ritmo dele aqui, ó. Esse aqui é o ritmo dele, ó. Esse aqui é o ritmo dele e ele tá assim, ó. Olha só. Quem entende a natureza desse movimento percebe que esse é o ritmo. Olha só, todo o movimento dele, galera. Até deixa eu engrossar esse pincel aqui para deixar um negócio marcado, ó. Tirar a pressão. Ó. Essa é a fluidez desse movimento, galera. Certo? Os braços, ó. E é uma quebra desse movimento aqui. E a rasteira tá aqui, galera. Quem conhece esse movimento, pessoal, vai perceber o seguinte, ó. Aqui tá o pezinho dele, a outra perna tá vindo no movimento no chão, rasteiro. Qual é a linha de ação desse movimento, galera? Quem sabe a linha de ação desse movimento? Vou colocar verde agora, para vocês entenderem qual é a linha de ação desse movimento. E essa perna estaria aqui atrás e ela simplesmente fez esse movimento aqui, ó. Na verdade é um movimento circular, né? Quem sabe disso, a rasteira ela faz isso, ó. Ela vai fazer um círculo. Ou seja, vamos até apagar aqui. Ele está fazendo um movimento elíptico, tá, pessoal? Ó, é basicamente isso. Ou seja, qual é o ponto de equilíbrio natural dessa posição? Ela está nessa base aqui, ó. Você percebe como todo o conjunto do corpo ele se equilibra na linha do equilíbrio aqui, ó, no equilíbrio natural. Ela está equilibrada no centro do que seria o raio de movimento desse movimento, né, da pose, né? Tem um raio de movimento aqui. A linha de ação está no chão, galera. Olha só a linha de ação desse movimento aqui, ó. Acontece aqui. É o movimento que o cara vai girar com a perna e o corpo para entrar debaixo do outro cara. Essa linha aqui é a linha do ritmo, beleza? Ritmo também. Olha que interessante, galera. Tá? Esse movimento aqui, pessoal, ele se enquadra num triângulo, ó, aquela questão da composição, ó. Esse aqui é o movimento que nós temos aqui, ó, a composição desse movimento. É esse cara aqui, ó, triângulo, tá certo? Ele se encaixa certinho dentro de uma forma geométrica aqui, ó, com perfeição. Simplesmente se eu desenhasse ela aqui, ela ficaria perfeita a forma geométrica, a representação dela. Isso que é muito legal, tá certo? Então, galera, vamos apagar aqui para voltar lá no ritmo, que é o nosso amigo camarada aqui, ó. Porque não é, eu tô trazendo conteúdos quase que completos sobre movimento, é quase uma aula completa. A galera que está do zero ao super desenhista vai pegar isso em alguns próximos módulos na parte de fundamentos de desenho, tá? Para quem não sabe, o curso que eu faço do zero ao super desenhista, eu divido ele em módulos de fundamentos da observação, que tem 1, 2 e 3, fundamentos de desenho e fundamentos de pintura. Então, nos fundamentos do desenho, é onde eu entrego para vocês, para a galera que está fazendo o curso, eu entrego a bicicleta profissional, que é basicamente esses estudos de observação para que vocês entendam o que vocês estão fazendo, qual é o desenho, de onde ele sai, como ele funciona, como funciona esse boneco articulado aqui, ó. Entendeu? Que vai simplesmente dar uma rasteira aqui no nosso adversário, né? Olha que legal, galera. Esse estudo aqui é o que vocês precisam entender, tá? Esse estudo aqui, galera, é o que vocês precisam entender para que vocês compreendam os movimentos. Esse cara aqui, qual a linha de ação desse movimento? Quem sabe? Simplesmente essa daqui, ó. Essa é a linha de ação dele. Entenderam? Esse cara está entrando por baixo aqui, ó. Essa aqui é a linha de ação desse outro. Ele está rodando embaixo. Tá entrando por baixo do cara para jogar ele para cima. Essa aqui é a natureza do movimento dos dois golpes aqui, né? Golpe contra golpe, né?
Então, nessa natureza de ação, esse cara estava com essa perna aqui atrás. Esse cara está com a perna atrás, ele projetou esse movimento lá em cima. É muito interessante, pessoal, quando vocês começam a explorar esses estudos, você começa a entender de onde o golpe veio e para onde o golpe vai. Porque o que nós temos aqui é apenas um frame do que é o movimento completo, tá certo? Esse movimento ele tem toda uma estética. Ele bate, pá, e ele volta. Então a perna vai num instante, fotografa essa pose e ela volta no estado anterior do movimento, tá certo? Para quem vai fazer a animação, tem que entender essa linha de ação. Ela dá um estalo aqui, tuf, tuf, tuf. Ela dá um chicote tal, e volta, tá certo? Então, para esse movimento acontecer, existe uma natureza dele também. Se vocês entenderem aqui o ritmo, ó, qual é o ritmo desse movimento? Vamos tentar entender. Eu já vi a linha de ação, já compreendi a linha de ação dele. Qual é o ritmo? Que nem o vermelho ali. Vou pegar de novo aqui o vermelho. Vou pegar o rosa aqui, tá? Para fazer esse cara. Vamos nessa. Deixa eu só subir aqui os. Ó, a linha do ritmo desse cara é simplesmente essa daqui, ó. Essa linha pontuda, essa linha aqui e essa linha aqui. Essa linha aqui, galera, ó. Então você tem aqui o braço, você tem outro braço para trás. Quem faz o golpe aí sabe como funciona esse golpe. Um braço tá para trás, o outro vem aqui, no caso, né? Estou jogando capoeira. Ai, ai, ai. Então você tem aqui o ritmo desse golpe. Basicamente você está entendendo, ó. Esse braço dele aqui está aqui ainda, ó. Ele não mexeu totalmente para trás, ó. Trouxe um movimento aqui, no caso. Quem ginga capoeira sabe que não pode ficar esticando muito o braço em certos aspectos, né? Quando você está protegendo o rosto aqui, tem que proteger o rosto. Né? Então esse braço de trás também está encolhido, mas o golpe pode ser. A galera que joga karatê, faz karatê, o bracinho fica esticado aqui atrás. Mas é isso, galera. Então vocês entendem a natureza desse golpe agora. Viram como ele funciona. Vou fazer de novo. Acabei riscando tudo aqui. Ó. Vamos lá. Qual que é o ritmo da natureza desse movimento? Primeira questão, a linha, fundamento aqui da linha de ação. Essa outra perna, ela vem para cá. O corpo, ele está curvo. E daí ele faz isso. Ó. Daí, simplesmente é essa a estrutura do movimento que vocês precisam entender. Que é o ritmo desse movimento, é a ação desse movimento. É o que dá fluidez a esse movimento. Tá certo, galera? Então, assim, isso que nós estamos fazendo, a gente está estudando o que é o princípio do gestual. Olha que coisa legal, né? Muito bem, agora que eu já trouxe aqui essas posições, a gente vai fazer então alguns estudos aí. Além de tudo isso que vocês fizeram, eu vou baixar essas imagens para vocês também estudarem ela, tá certo? Vocês podem imprimir essas imagens no papel, eu já vou mandar ela certinho para você só imprimir. Ela já vai estar com transparência, não vão ser imagens fortes, vão ser imagens transparentes. Vocês vão riscar em cima para vocês entenderem as linhas do ritmo. Vocês podem usar canetinha, pode usar lápis de cor, pode usar caneta hidrocor, você pode usar qualquer coisa, pode usar lápis 6B, qualquer coisa que deixe forte a linha do estudo de vocês. O importante é vocês entenderem toda a composição do movimento. Nós estamos falando aí de equilíbrio, composição, ritmo e linha de ação. Tudo isso, galera, engloba o tal do gestual. O tal do gestual é isso tudo. Tá legal? Isso só a base do gestual, né? Porque a gente não começou nem a falar da forma e das proporções. E daí vai completar esse estudo aí para vocês entenderem também a parte da anatomia do corpo, na hora que ele faz o movimento. No entanto, galera, eu trouxe aqui algumas imagens, tem algumas imagens que eu coloco até no curso para a galera poder estar fazendo. Então, peraí. Onde elas estão? Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Tem um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês antes, que é só para concluir aquela linha de raciocínio, que é esse aqui. Então, o movimento ele começa no ritmo, tá? Com o esqueleto, com um bonequinho de palito. Você gera massa e você, então, lapida as formas. Forma, no caso, a base da forma seria isso aqui, para depois essa etapa, né? Então, existem 3 etapas aí para você finalizar uma posição. Você aplica nela o ritmo, você aplica nela o volume, a base do que seriam as formas, daí você aplica nelas a lapidação do que seria, no caso, a estrutura geométrica. Aqui você corrige proporção e um monte mais de coisa, para depois você voltar aqui
fazer o movimento da forma correta que ele possui, né? E sempre mantendo essa graça e essa estilização que o movimento traz. Porque graças ao ritmo é que o movimento tem todas essas formas fluídas aqui, ó. Tem isso, galera, vocês não vão conseguir entender, tá? E eu passo para vocês uma dica ainda, um desafio para vocês. Passem a observar o cotidiano de vocês, uma pessoa que está sentada na praça, alguém que está sentado aí na tua casa, caso esteja em casa aí na quarentena, né? Estamos gravando isso aí, nós estamos em época de pandemia aí. Então, em casa, comece a observar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu cachorro. Comece a observar eles, como eles se comportam. Usa o espelho da tua casa, caso vocês tenham um espelho grande no banheiro, algum lugar. Usem o espelho para vocês estudarem o seu movimento. Começa a movimentar, faz uma dancinha aí, faz um passinho de dança. Entende como é que ele começa, como é que ele termina. Como é que é o movimento para ele ficar bonito, tá certo? Porque senão fica aquele movimento troncho, né? Se você não entender isso aqui, ó, você não consegue criar essa harmonia que está aqui. Olha essa bailarina, que estética que ela possui com o corpo dela, o movimento que ela traz, esse movimento que é espontâneo, que é em ritmo. Essa que é a grande sacada do gestual, tá, galera? Isso vocês não podem jamais esquecer. Eu tenho certeza que isso ninguém está ensinando por aí. É mais um conteúdo para quem acompanha minhas aulas. Anota aqui embaixo, conteúdo que ninguém passa por aí, galera. Isso aí. A galera vai passar o que aonde? Onde vocês vão aprender isso, galera? Às vezes num curso mesmo, bicho. Tá certo? A galera que faz curso comigo sabe que eu entrego ainda muito mais do que eu tô passando aqui agora para vocês, tá? Tô dando uma palhinha só do que é muito bom. Porque não adianta falar o mesmo do mesmo. É redundante daí, cara. Você vai na internet, vai achar 10, 50 vídeos de gestual aí, certo? O que eu quero trazer para vocês aqui é a real natureza, da onde sai esse pensamento maluco que o artista tem na hora de criar e pensar no gestual. Essa aqui é a minha ideia, beleza? Que isso te ajuda você a entender aí como construir essas figuras, né? Bom, eu vou pegar aqui algumas imagens, são bem bacanas, que tem muito essa ideia de ritmo. Vamos lá, primeiro essa daqui, ó. Ver se ela entrou aqui, olha só. Olha esse nosso camarada aqui, ó, que bacana, olha que bonito esse movimento que ele está fazendo. Esse movimento, ele é riquíssimo em quê? Em ritmo, galera. Só que na hora de vocês representarem, depois que vocês começarem a estudar, que vocês já riscarem por cima, já rabiscaram tudo, vocês vão começar a entender como é que isso se comporta no desenho e no papel. Então a tarefa de vocês vai ser essa, galera. Vou passar várias imagens, vocês podem fazer quantas vocês quiserem fazer na atividade, tá? Agora começa o que é a nossa atividade. A atividade começa aqui, ó. Atividade, tá? Eu vou fazer alguns modelos e vou colocar outros para que você possa brincar também na tua casa. Tá legal? Então, esse movimento aqui, ele nasce com uma ideia de percepção do ritmo. O que é o ritmo aqui, ó? É esse movimento aqui, ó. É entender esse movimento aqui. Isso, galera, tem que ter uma fluidez, cara. Olha como é interessante. Opa, é interessante eu estar com o meu braço solto, ó. Meu cotovelo está solto. Tá? O meu braço ele vai se movimentar aqui, galera. Ó. Tá solto no tablet, ó. Ele simplesmente vai, ó. Olha só, ficou magnífico aqui, ó. Perfeito. Tá? Então fluiu aqui meu movimento. O que mais eu estou vendo aqui? Esse ritmo, ele tem aqui, por exemplo, as pernas dele aqui cruzadas para cá e o braço dele aqui, no caso, aqui assim. Que traz esse quadril aqui, ó. Olha que interessante. Construir o meu ritmo, galera. Agora eu vou começar a entender o esqueleto desse movimento. Muito bem, então nós temos aí a cabeça do nosso amigo aqui. Estou observando, tá, pessoal? Tudo parte do princípio da observação, beleza? A cabeça do nosso elemento ali, nosso amigo, nosso elemento, não parece que eu estou falando que ele está preso, né? Elemento. Olha só, nós temos aqui o peito dele que tem esse movimento, tá vendo? Estou respeitando esse movimento que o ombro faz. Até corrijo se ele estiver errado. Esse é o momento de eu corrigir a linha do movimento aqui, ó. Certo? Vou até dar uma limpada no meu aqui, que eu não quero ter mania de ficar sujando o desenho, tá? Não tem nada de errado com isso, tá, pessoal? Mas, enfim, eu gosto aqui na aula, vamos tentar trazer o mesmo ritmo, para vocês entenderem, tá certo? Então nós temos aqui, no caso, outro braço e ele vai para trás. Ele se encontra aqui, ó, a mãozinha dele, tá aqui, ó, a mãozinha. O outro braço, ele nasce aqui, o peito dividido ao meio certinho. O outro braço nasce aqui, ele se encontra atrás da cabeça dele. Tá aqui o movimento também. Então vamos lapidando, seria esse movimento aí. Agora, tem um lance que o tronco dele, galera, faz um movimento
Muito louco. Ó. O quadril dele, eu vou corrigir. Ó. O quadril dele tá aqui. Ó. Não tá para cá, ele tá para cá. Certo? Um pouquinho para cá. Então, tá aqui o outro movimento. Ó. Então, a perna dele vem. Temos o joelho. Temos a perna dele. Olha só como a perna dele vai nesse sentido. Ó. Só. E aqui eu tenho, seria o joelho dele aqui para trás. O pezinho dele aqui curvado, né? O triângulo do pé dele. Temos aqui o triângulo do pé dele aqui. Ó. Beleza, galera? Então tá aí o nosso movimento traçado. Ó. Ele tem ritmo, galera. Ele tá bonito de ver, ó. Tá gostoso de assistir o movimento. Aqui tem um lance, tá vendo? Ó? Essa perna dele aqui, ela faz um ritmo. Ela cria um contorno que vai para lá. Esse contorno, galera, agora a gente vai começar a gerar massa, o volume. Então é agora, pessoal, que vocês podem mudar aí a cor da caneta de vocês aí, ó. Quem tá brincando de desenhar com lápis de cor, então agora vocês começam, então, a segunda etapa da nossa construção do desenho. Que é, no caso, entender o nosso personagem aí com mais detalhes aí, né? Aqui um interessante do quadril dele, ó. O quadril dele tá aqui, ó. Então, quem conhece aí esse brinquedo da anatomia aí, sabe que você pode ter a pelvis aqui, né? O quadril. Ele triangular, né? Ele tá para trás aqui. A perna dele sai daqui, vem para cá a bolinha, perna, e ela vai para trás. A perna dele tá aqui, o pezinho dele tá aí, torcidinho para trás. Torçando os tendões aí, né? O corpo dele, galera, para quem conhece esse estudo aqui, ó, caso que seria da anatomia, nós vamos simplesmente acompanhar esse movimento. Olha só esse movimento aqui, ele tem um ritmo aqui. Ó. O corpo dele aqui, ó. O corpo dele nós estamos fazendo a lateral do que é o corpo dele, ó. A lateral, tá? A lateral e aqui a parte da frente do nosso quadrado. Tá? Que é o peito. O peito está aqui, ó. Aqui é como se eu estivesse desenhando uma caixinha, tá? Deixa eu limpar um pouco, tá com um traço muito grosso. Muito bem. As linhas. Vou pegar a borracha. Deixa eu diminuir ela aqui. Eu estou desenhando aqui, galera, como se eu estivesse desenhando, no caso, a geometria dessa caixa. Estivesse desenhando uma caixinha. Nós temos aí o quadril dele. O quadril dele é uma caixinha de surpresas aí, Kinder Ovo. Olha só. Estou desenhando aqui, pessoal, uma forma geométrica em perspectiva. Nós estamos aí literalmente dando profundidade ao que seria a pelvis dele. Ó. Ou seja, ela está aqui e ela vai curvar. Ela vai curvar o braço até aqui. Ó. Temos o ombro e daí vem para o cotovelo e daí vai para o antebraço. No cilindrinho, só no cilindro, galera. Ó, o corpo do outro lado é o que você não vê, né, pessoal? Aqui você não vê. E nasce o ombro. E vai para o cotovelo. Tá vendo aqui, ó? O volume, nós estamos gerando a massa desse volume. Então as mãozinhas dadas aí. A cabeça dele, galera, tá aqui, ó. Marca a cabeça do cara de novo. Sim, o ombro. Temos aí o nosso cara. Será que esse maluco tá na proporção, galera? Quem gosta de proporção aí, agora que você vai descobrir. Será que ele está na proporção certa? Você vai começar a calcular essas medidas aí, ó. Quem sabe o que é proporção? É só aplicar. Ó, vamos dividir ele em 3 partes? Será? Eu nem vou olhar no desenho aqui, vou apagar o desenho. Estou tampando com o desenho à mão. Estou simplesmente replicando essas linhas nas mesmas medidas. Ó. Mesma medida, mais baixo. E agora na mesma medida. Então quer dizer que meu desenho, galera, olha só, está na proporção. Olha como é interessante, né? Isso eu estou fazendo porque eu consigo dominar a proporção, tá, pessoal? Se você não domina a proporção, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu acredito. Digamos lá que você vai até bem na hora de fazer o ritmo. Vai lá e faz o ritmo. Fez bem o ritmo, olha que legal. E até pegar o pezinho do cara aqui, ó, no ritmo certo. Ó. Show de bola. Na hora de fazer a cabeça, tu desenha a cabeça aqui. Você não conhece proporção.
Você desenha os braços lá em cima. Você desenha o quadril aqui embaixo. Você desenha as pernas dele pequenininha. Aí você faz assim. Você desenha o pé dele aqui em cima. Então, galera, minha pergunta é: será que se eu dividir isso aqui em três partes iguais, tá na proporção? Onde tá errado aqui, galera? Tá errado isso aqui, ó. O quadril dele tá muito curto. Esse aqui dele, enfim, tem mais aqui o cruzamento. Ou seja, tá, esse ponto estaria errado, né? Ou seja, porque as pernas ficaram pequenas. Então, assim, você trabalha a proporção, parece loucura, mas desde o começo do projeto, você já está pensando na proporção. Parece que é uma. Quando você domina a proporção, ela se torna algo tão natural que você não vai cometer erros grosseiros no seu desenho. Depois, para você vir aqui agora e melhorar as medidas proporcionais dele, se torna muito mais tranquilo para você fazer, tá certo? Existe um lance aqui que é uma linha, que é a linha que vem bem no meio aqui do abdômen dele, ó, que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui da pelvis, aqui, eu vou até colocar verde nela para vocês entenderem que eu estou falando de uma linha específica que eu tenho que observar aqui, ó. Que é essa linha que vem aqui e ela volta para lá. Ou seja, olha que interessante, tem um movimento muito louco aqui, ó. Quando eu desenho esse cara, ele tem um movimento que o meio do abdômen, o meio do peito dele, o meio de todo, o meio dele está mais à frente. Entendeu? Quase que eu exagerei aqui demais. Certo? Que é para eu entender que essa metade do corpo dele para cá, que essa metade do corpo dele para cá, ela vai diminuindo conforme o movimento vai se propagando, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho, olha só, vou melhorando esse ritmo. Tem que melhorar o ritmo, galera. O ritmo está em constante aperfeiçoamento aí, tá certo? Ó, porque senão você perde essa elasticidade do movimento. Olha só, aqui eu comecei a entender onde tá essa entrada do tórax dele aqui, ó. No caso aqui, pro pelvis, né? Começa então a entender cada vez mais esse arranjo de movimento. Tá certo, galera? Feita essa compreensão, o que eu vou fazer? Eu vou definir as massas, igual eu fiz antes. Aqui eu já tinha até definido antes a massa dele. Tá legal? Posso passar borracha em tudo. Passa a borracha na geral. Beleza? Olha só, passa a borracha na geral. Opa, tem uma camada nova. Pego aqui minha lapiseira. E agora eu já tenho aqui, ó, eu começo então a entender a anatomia dele agora. Agora eu vou fazer um estudo de anatomia. Tentar entender aqui onde está o ombro, o braço ele nasce aqui, e vai até onde seria, no caso, o cotovelo. Daí ele tem toda uma estrutura que vai para trás. Eu começo então, galera, a atribuir nesse meu amigo aqui o que seria a musculatura desse cara, tá certo? O peito dele está aqui em cima, olha só, tem esse movimento que ele tem todo um arranjo de anatomia aqui, ó. Eu quase nem olho tanto mais na estrutura que eu estou desenhando, cara. Olha que coisa mais interessante, né? Porque ela se torna, não vou dizer irrelevante ou desnecessária, mas tecnicamente falando, quando você já conhece a anatomia, conhece a forma humana, o grupo dos músculos, você já conhece isso aqui, entendeu? Já se torna mais fácil para você depois aplicar a massa nesse cara. Eu poderia literalmente nem olhar para essa foto aqui, ó. Simplesmente, galera, só prestar atenção no meu movimento, ó. No meu movimento, simplesmente. Ó, já começo aquela estrutura de círculo, de cilindros, ela começa a ficar mais lapidada, ela começa a ficar melhor compreendida aqui, ó. Usa borracha, né? Porque nem sempre o mundo é perfeito, você tem que apagar ele às vezes. Apagar algumas coisas. Muito bem, ó, tá aí, estamos desenhando. Aqui nós temos a parte de trás dele, das costas, aqui nós temos o meio do corpo, aqui aquela cueca que ele está usando. A cabeça dele aqui, galera, é a parte que vocês precisam dar muita atenção, tá? Toda vez que você vai desenhar a cabeça nesse tipo de desenho, vocês têm que dar bastante atenção, porque agora vocês começam
Até vou trocar a cor dela aqui para vocês perceberem melhor. Existe uma estrutura a cabeça dele aqui. Vamos pensar o quê? Vamos pensar em oval. Essa oval ela tem um círculo, né, que daí faz a oval. Tem a linha do movimento da cabeça, a linha do olhar observador. Tem aquele esquema lá do nosso amigo. Assim, certo? Basicamente é isso. Fiz muito para lá a minha cabeça. Tá? É isso aí. Ficou bom não? Vamos corrigir esse negócio, galera. Ó, vou seguir esse exemplo aqui. Ó. Eu sei que o pescoço dele, quem conhece a anatomia sabe, o pescoço do cara está sendo aqui de trás. Então nós temos aqui a cabeça. Agora sim, vou fazer oval. Exagerado ela para lá. Muito bem. Agora que nós temos a oval, parte lateral da cabeça e as linhas dos olhos aqui. Ó. A cabeça está olhando. Muito bem, agora faz mais sentido. E daqui eu tenho a orelha dele. Os olhinhos. Você começa então, galera, a dar mais lapidação, mais vida, cada vez mais a construção do teu personagem. Eu estou construindo ele, galera. Simplesmente eu estou pensando nele aqui como se fosse um desenho que eu vou construir. Tá legal? Só para vocês entenderem. E esse estudo, pessoal, é o estudo do gestual. É você conseguir aplicar no teu desenho essa estética, no caso, né? Essa estética da linha de ação, para vocês entenderem como eles têm que se tornar fluido, né, o movimento. Olha que coisa interessante, eu tenho aqui um outro movimento que vocês vão receber aí, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é aquele mesmo golpe da capoeira, só que visto em outro ângulo. Olha aí. Né? Para quem já assistiu a aula da semana sobre perspectiva, né? Para quem assistiu a aula da semana de perspectiva, quando você compreende a estética do movimento, você pode mudar o ângulo de observação, o ângulo de câmera. Né? Antes estava de perfil, agora, né, aqui nessa foto, ó, a foto o movimento está de perfil, de lado, ele completou o golpe. Aqui ele está na base, no meio do golpe aqui, ó, ele está no meio do golpe nessa imagem aqui, ó, ele está no meio do golpe, ó, porque ele está sendo visto num outro ângulo, meio de frente, entenderam? É o mesmo golpe, é o mesmo movimento, no entanto, esse aqui está completo, esse aqui está completo, esse aqui está na metade, entenderam? Enquanto que existe o movimento da base, né? A base do golpe, o ponto inicial do golpe, né? Coisa bem legal, né? Tem uma outra imagem que eu não vou mandar essa para vocês não, mas que é o mesmo golpe também, só que é uma mulher que está fazendo, bem legal. Muito bem, partindo então desse cara, vamos desenhar esse cara, já que nós estamos com ele aqui. Vocês lembram das linhas que eu simulei para aquela ação ali? Ó, tá lembrado? Olha só como o ritmo funciona aqui, ó. Das pernas, né? Nós estamos falando agora de um outro ângulo, mas vamos ver. Vai rolar. Pensando aqui na ideia de ritmo, ó, nesse movimento, nós temos aí a perna de novo para trás, nós temos aí o quadril, no caso com golpe, ó. Nós temos aí o corpo e a cabeça aí, ó. É isso aí. Agora é só fazer o nosso boneco de palito aí, galera. Aí. Nosso boneco de palito aí. E daí vem a questão da proporção. Será que está na proporção? Posso já ver agora também, ó. Ou seja, as pernas têm que ser maior do que a parte de cima. Basicamente. O pezinho dele aqui, ó. O triângulo do pé dele está aqui, né? Muito bem, galera. Basicamente está nas proporções aí, ó. Entendeu? E agora? Nós vamos continuar esse desenho aí, certo? Então, basta agora eu colocar o volume de massa nele. Volume de massa. Nós temos aqui a triângulo aqui da pelvis, né? Daí o movimento que vai da coxa dele. E aqui o movimento da perna atrás, ó. O pezinho dele aqui, o outro triângulo aqui, ó. Bem, o tórax dele, olha o movimento que o tórax dele faz, ó. Pegando aqui o peito, pegando a pelvis, né? O tórax dele, então, faz esse movimento aqui, ó. E o pescoço dele está aqui, a cabeça dele, salta, aqui está o ombro.
Você começa a jogar os volumes de massa aqui, galera. Então, o princípio básico é esse, galera. Ó, isso aqui é vocês estudarem o tal do gestual do personagem. Tá? Estudarem gestual do personagem. É claro que, para vocês, aí vocês vão limpando, vão evoluindo. Aqui dentro vocês já vão desenhando o teu personagem, né? É claro que, para vocês chegarem nessa, é uma compreensão do movimento. Tá? Vocês têm que entender o movimento aqui. É fundamental para que vocês consigam compreender o que vocês estão fazendo. Senão o desenho fica estranho, fica troncho, não tem ação, fica sem vida, né? Opa, quero desligar a tablet de novo aqui, peraí. Muito bem. Um outro movimento que eu vou passar para vocês estudarem aí, galera, vai ser o dessa tiazinha aqui, ó. São 3 fotos que vocês vão receber aí para estudarem, tá certo? 3 imagens. Ok? Esse último aqui, eu vou desenhar ele para vocês, no caso, tentando trazer um pouco mais, ó, pegando aqui, olha só essa ideia, olha só o movimento dela. Cara, é apaixonante. Quando você começa a estudar o movimento, entender ele, ó, ela tá fazendo isso aqui, ó. Esse de perfil, tórax, quadril, daí a perna lá, a perninha dela apontada para cima. Outra. Olha só, nós temos aqui o ritmo desse movimento. Isso é o ritmo, galera. E depois vocês vão... Isso gera a ação. Qual que é a ação que ela está fazendo? Ela está subindo, ela está elevando. O pezinho dela aqui, ó, ficou em pé, ó, na pontinha do pé. Certo? Então ela está subindo o movimento dela. Essa é a linha de ação dela. É como se ela estivesse abrindo asas para voar. Olha só que legal. Simplesmente é isso, tá? Perdoe as meninas que dançam e os meninos que dançam também. Eu usei o termo errado aí, levantando, projetando para cima, né? Não sei. Mas a ideia que ela passa é literalmente como se ela estivesse elevando-se, como se ela fosse voar, assim, uma águia, né? Abriu os braços e se levantou, né? É muito bonito, galera. Então, vocês têm que ter essa compreensão, essa estética desse movimento, ó. Estética desse movimento, ó. Vocês entendam como é que ele se comporta. E para quem já viu aí, no caso, a galera, mas aí você não vai passar isso nos fundamentos 1, que a linha é um fundamento e que a posição da linha é um fundamento também. Então, você precisa entender a inclinação da linha, né? Esse é o fundamento X que vocês devem prestar atenção. Tá certo, galera? Esse estudo aqui, meu, dá para vocês passarem horas fazendo várias coisas. Baixe um monte de imagem na internet, tentem desenhar, comece a colocar no caderninho de sketch de vocês os estudos, e vocês vão começar, então, a desenvolver e evoluir isso aí. Eu não vou dar continuidade a partir desse ponto, porque vai ter uma aula falando sobre anatomia. Eu vou falar de proporção e forma, que é os 2 elementos que faltam para que vocês compreendam esse conceito de desenhar a figura humana, tá certo? Então vamos fechar isso aí, vai ficar redondinho para a galera que está indo aprender a desenhar. Quem não perder as próximas aulas vai entender que vai ter essa aula aí falando sobre anatomia, né? A anatomia a gente vai falar de proporção e forma somente, tá certo? Galera, grande abraço, valeu. Faça as atividades, compartilhe comigo. Detalhe, o vídeo ele sai na segunda-feira, ele estreia na segunda-feira. Então, se você está assistindo esse vídeo aí no YouTube e você não faz parte do programa Aprenda a Desenhar, essa é uma excelente oportunidade para você fazer parte. Vai ter um link aqui embaixo, você pode se cadastrar também. Compartilha com teus amigos, tá certo? A galera do programa, comenta aqui embaixo, se tiver dúvida, já pergunta, assiste a aula e já tira dúvida. Eu fico de olho no comentário de vocês que vocês fazem no vídeo, tá bom? Quem não quiser comentar no vídeo, você já sabe, tem as redes sociais, tem os nossos canais de contato, tem o WhatsApp, tem um grupo no Facebook. Pessoal, vamos desenhar muito? Valeu!